O projeto Pensar e Fazer Arte do GEP, Grupo de Estudo e Pesquisa em Interdisciplinaridade, e FAFICLA, Faculdade de Filosofia e Comunicação, Letras e Artes, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, tem a grata satisfação de receber em nosso estúdio, na TV PUC, o professor Cristiano Burmester. Cristiano Burmester é fotógrafo profissional desde 1993, produziu reportagens no Brasil e em países da Ásia e da África, nas áreas da natureza, ciência, meio ambiente, documentários sociais e viagem. Seus trabalhos foram publicados em periódicos como Horizonte Geográfico, Terra, Náutica, Mergulho, National Geographic e National Geographic Traveler. Desde 1999, Cristiano uniu a versatilidade e o conhecimento adquiridos no fotojornalismo ao rigor e à criatividade do trabalho publicitário. A partir de seu estúdio em São Paulo, desenvolve produções fotográficas para agências de publicidade, editoras e empresas, além de conduzir grupos a ministrar workshops. Possui formação em economia e mestrado e doutorado em comunicação. Também é professor de fotografia na Pontifícia Universidade Católica e do Centro Universitário Belas Artes em São Paulo. É autor dos livros Conhecendo o Mar do Brasil, Fauna e Flora Submarina e Conhecendo o Mar do Brasil, Litoral e Ilhas. Ambos publicados pela editora Senac. Seu trabalho também pode ser visto no site que vocês terão aí, http://www.crisburmester.com.br. Cristiano, é um grande prazer recebê-lo em nossos estúdios para mais um Pensar e Fazer Arte. Prazer é meu, obrigado pelo convite. Imagine, é um prazer falar de uma produção artística que sempre me interessou muito, embora eu não seja bom nela, sabe? E por isso mesmo que eu quero conhecer mais a respeito dela. Antes eu gostaria que você se apresentasse aos telespectadores do projeto Pensar e Fazer Arte, que é ligado ao Grupo de Estudo e Pesquisa em Interdisciplinaridade, coordenado pela professora doutora Ivani Fazenda, falando um pouco de sua vida, de sua infância e da sua adolescência e da sua paixão pela fotografia. Como é que nasceu tudo isso? Bom, a paixão pela fotografia nasceu ainda quando eu era adolescente. Na realidade, eu sempre gostei de água, nadava bastante, fui atleta uma boa parte, até o início da minha fase adulta, e praticava mergulho. E um dia pedi uma câmera de fotografia subaquática, na época dessas bem simples, quase essas descartáveis. E ganhei isso de presente de aniversário dos meus pais, e enquanto eu mergulhava eu comecei a fotografar. E foi a partir daí que o meu interesse pela fotografia se despertou. Eu comecei a fotografar porque eu queria fotografar debaixo d'água. A partir daí eu me envolvi com temas de natureza, acho que foi uma extensão natural eu chegar no fotojornalismo, onde eu passei um período longo, trabalhei bastante fora do Brasil de uma maneira intensa, e aí depois por mudanças naquilo que eu queria como estilo de vida, eu viajava demais, queria ter uma dinâmica onde eu pudesse escolher um pouco mais o que eu fazia nessas reportagens. Eu precisei me aproximar da área publicitária, da área corporativa, do design, e aí fui me envolvendo um pouco com uma produção fotográfica de uma dinâmica diferente. Eu gosto muito que os americanos eles dividem bem o fotojornalismo da publicidade. Para o fotojornalismo, para eles é take pictures, e a publicidade é make pictures, sem demérito de uma atividade ou da outra, mas assim mais a dinâmica do trabalho. A dinâmica envolvida para ambas. Para ambas. E aí, então eu tentei unir um pouco isso, e é um pouco assim que eu me coloco hoje no mercado. Acho que assim, tudo isso também me permitiu, quando eu fiz essa transição, voltar a estudar, porque a minha graduação em economia, embora eu já trabalhasse com fotografia. E quando eu fiz essa transição do jornalismo para a publicidade, eu voltei a estudar. Então, fiz uma especialização em comunicação, depois mestrado, doutorado. E aí fui desenvolvendo em paralelo uma atividade de ensino no ambiente universitário. E estamos aqui conversando talvez um pouco por conta disso. É claro.
Qual é o seu conceito sobre fotografia? Acho que não sei, meu conceito sobre fotografia, talvez para mim, pessoalmente, é uma forma de expressão, né? Eu acho que assim, para mim, o que eu descobri muito cedo é que ter uma câmera, ela me proporcionava duas coisas. Uma, ela me forçava a observar. Você está com uma câmera, você está procurando o que olhar. E depois de um tempo, e obviamente depois de profissional, você incorpora isso no teu jeito de ser, no seu jeito de observar o mundo. Você está sempre enquadrando, no bom sentido, escolhendo recortes daquilo que você está observando. E lá no início, a câmera também foi uma desculpa para eu viajar. E aí também descobri não um mundo distante, inicialmente o mundo submarino, depois o mundo ao meu entorno e também viajei bastante. Posso dizer que a câmera me deu esse motivo, vamos dizer assim, para chegar a outros países, lugares que eu tinha vontade e interesse e que aí encontrei um recorte para falar deles. Bom, muito bom. E em que áreas dentro da fotografia? Porque é uma área Ampla. muito ampla. Em que áreas, principalmente, você atua? Olha, eu mantenho essa dinâmica que eu diria fotojornalismo no sentido da fotografia mais fluida, mais espontânea. Não necessariamente produção de fotos de cunho de notícia. Hoje, a minha proximidade com fotojornalismo é o trabalho documental. Aquele que eu vou a campo, encontro um tema, um assunto e passo um período imerso nesse assunto. Ou como se fosse uma pesquisa de campo. Você vai ali e fica explorando tudo com a câmera. Com a câmera. Né? Ou é uma forma que eu tenho para conversar com uma pessoa. Fiz um trabalho recente sobre profissões solitárias. Meu estúdio é na Vila Madalena, a longa data, quase 15 anos, e é um bairro que tem sofrido uma transformação imobiliária enorme. Então, aquelas profissões de sapateiro, artesãos de diversas sortes e assim por diante, aos poucos vão desaparecendo do bairro, porque aqueles pequenos estabelecimentos vão sendo comprados para subir em grandes prédios. Tem uma pena disso. É uma pena. E eu comecei a fotografar essas pessoas para conhecer o trabalho deles, porque aquele trabalho eu ainda aprendido muito com a prática. E isso tem uma similaridade com a fotografia, né? A prática conta muito. Você tem que ir lá e praticar. E quanto mais você fizer isso, melhor. Sem a prática. A reflexão não se reelabora. Não se reelabora. Então, esse é um jeito que eu me aproximo. Agora, existem trabalhos que, pelo uso que eles vão ter, então vamos dizer a publicidade, uma imagem corporativa de empresas, executivos, que precisam ter um cuidado estético que às vezes você precisa estar num ambiente um pouco mais produzido ou controlado. Sim. Então, isso também é uma outra aproximação. Mas sem perder um pouco essa espontaneidade que eu gosto. Não é uma coisa dura, rígida, posada. Não, tem que ter um pouco de fluidez, de espontaneidade, a pessoa está à vontade. Esse é mais meu perfil. Então, acho que eu me aproximo com a fotografia com esse jeito. Porque depende muito do perfil do jornalista também e o interesse dele, não é? Justo. Quer dizer, o foco de interesse dele. Claro. Por exemplo, eu sou leigo. Vou te fazer uma pergunta minha agora. Eu sou leigo em fotografia, mas às vezes eu vejo cenas da rua e pessoas estranhamente vestidas, completamente diferentes do padrão normal, entende? Eu falo assim... Que bela imagem, né? Eu falo assim, que bela imagem seria numa fotografia, eu daria até um nome tal. Essa seria a minha satisfação se eu tivesse uma máquina. Entende? Que eu fosse profissional. Claro, eu acho que essa curiosidade pela vida, né? Quer dizer, as pessoas escolhem as roupas que elas vestem e de algum jeito elas querem se colocar um pouco perante quem elas encontram, onde elas trabalham, também pelas roupas que elas usam. Sim. Sem querer determinar que isso seja moda, mas com uma expressão pessoal também. Claro. Não é? E eu acho muito interessante isso, isso é digamos assim, um jeito de observar, né, e de guardar um pouco esses registros, às vezes pela proximidade que isso tem conosco ou pela distância, né? É um jeito de respeitar e de reconhecer também quem essas pessoas são. Isso é muito legal. Muito obrigado pela resposta. Por exemplo, eu vim na Praça da Sé ontem, estava passando com a minha irmã de carro, e vi uma roda de forró e havia duas moças dançando e parou o sinal estava vermelho, não podia, eu comecei, né? Porque eu falei,
Você bate uma fotografia que o teu irmão vai lá e fala assim, não. Porque o meu prazer é ter ido lá, dançado e ser fotografado para pôr no YouTube. Claro. Porque eu gosto. Você entendeu? Entendo. Isso acontece com o fotógrafo? Às vezes a gente quer participar da situação também, você se envolve, né? Não tem como, você vai participando. Aí tem vários exemplos, desde fotógrafos que estão documentando, por exemplo, realidades duras, como os atuais conflitos que a gente tem aí pelo mundo, por exemplo, Síria. E eu sei, né, que muitas vezes não dá para você ficar a par do acontecido e só registrar. Em algum momento você acaba se solidarizando, ajuda, enfim, faz um carinho, dá a mão, ajuda de alguma forma, claro, porque é da humanidade, né? A pessoa se humanizou com aquilo que ela vê, ou porque não quer que aconteça de novo, ou porque quer que outros saibam o que está acontecendo. Mas não é, digamos assim, as pessoas não são estanques e imunes ao que está na frente delas. Claro que né? não. Claro. E eu acho que então, às vezes você participa. Estou usando um outro exemplo que o teu, mas é dessa maneira. Seria como comparar um jornalismo de determinadas emissoras, não vou falar o nome aqui, que são bonecos leitores, do que jornalistas participantes. Justo. Entendeu? Eu acho que o jornalista que expressa alguma coisa, que quando fala, entende? Quando realmente é jornalista e não está jornalista, e a mesma coisa deve acontecer com a fotografia. Claro. Não é? Justo. Como acontece com o magistério, como acho que com qualquer área de conhecimento. Com certeza. Né? A gente se envolve e quer participar de alguma maneira. Claro, claro. A fotografia é uma arte e ciência abrangente, como nós já falamos, não é? Você poderia falar um pouco sobre os diferentes tipos de fotografia e o uso deles? Claro. Acho que a fotografia é uma forma de expressão interessante porque ela, na minha visão, ela está bem no meio entre arte e ciência. Fotografia é a primeira imagem técnica, né? Praticamente o primeiro meio de comunicação inventado. Sim. Depois dela veio o cinema, o som foi acoplado ao cinema depois, e a partir daí televisão, computadores e assim por diante. Então eu acho interessante que ela tem essa questão, ela tem a objetividade do meio e a subjetividade, a sensibilidade que quem carrega é o autor, o fotógrafo. E é por isso que ela se torna a arte quando ela é bem exercida e assim vai. E aí, nesse sentido, a fotografia, em alguns momentos, às vezes, ela se aproxima um pouco mais da ciência, em alguns momentos, mais da arte. Então, se a gente falar fotojornalismo esporte, claro que tem o conhecimento daquele jornalista, daquele jogador de futebol, dos dribles que ele faz, como ele corre pelo campo. Então, ele vai lá e registra. Né? Usa aquela objetividade que a imagem fotográfica traz, tem esse conhecimento técnico dele. Então, acho que ali está mais, não vou dizer ciência pura, mas tem uma questão técnica evidente. Em outros momentos, a fotografia está mais próxima da arte, às vezes não só pelo registro, mas pela forma do uso dela. Você pode usar, como um fotógrafo, vamos dizer, o Vicky Muniz, usa a fotografia para o registro de criações que ele faz. Sim. Usa pedaços de fotos para compor uma segunda e uma terceira imagem. Então, a possibilidade é muito ampla, né? Além disso, você tem o retrato, né? Que acho que é uma questão muito forte na fotografia, ou a paisagem. O que é interessante é que a fotografia herdou da pintura os gêneros da pintura. Esses foram os primeiros gêneros fotográficos, né? Retrato, paisagem, natureza morta. E depois... Landscape, still nature. Né? E aí depois ela criou os dela, foram fotojornalismo, essa fotografia mais experimental, que é a combinação de técnicas, a publicidade. Então acho que de alguma maneira tudo que se faz de fotografia está dentro desse guarda-chuva aí de algumas áreas. Eu perguntei isso para você porque eu comprei um livro, eu estava passeando pela Feira da Antiguidade e vi um livro. Deve ser sobre história. Eu não abri o livro ainda, mas a capa me encantou. Tem um indinho, um menino de 7 ou 8 anos, com uma varetinha na boca e um beija-flor pousado na varetinha. Olha. Eu olhei aquela fotografia e me veio tanta coisa só pela imagem. Só por aquela foto. Como pode um beija-flor com aquela velocidade parar? Ou foi montagem? Mas o índio tem outra aproximação com o animal.
Justo. Ele tem outra sensibilidade, não é? Justo. Aquela varetinha realmente deve ter sido escolhida e o beija-flor Talvez pousado. Quer dizer, fantástico. fantástico. Eu comprei o livro por causa daquilo. Você falando isso do índio, né? Aí eu lembro também os índios, aqueles que têm macaquinhos, como a gente tem gatinho e cachorro. Exatamente. Ou que tem araras, tucanos, né? E que convivem com eles de uma proximidade, um contato íntimo que impressiona nós seres urbanos, né? Pelo menos nascidos aqui e distantes dessa realidade. Fiquei imaginando se não poderia ter algum néctar nessa varetinha do índio que fizesse que o beija-flor estivesse ali. Pode ser uma montagem? Pode. Mas lembrando dessa aproximação do índio, né, com a natureza. Com a natureza, o respeito. Um bicho tão ágil com um índio tão... dócil, tão né? dócil, não é? É. Então eu falei assim, mas que respeito. Isso é fantástico, né? É fantástico. Quer dizer, a abrangência daquilo. E você, por exemplo, escreve alguma coisa sobre a sua fotografia? Escrevo. Uma análise qualitativa, claro, né? Na realidade, o que eu precisei fazer... Impressões. Um pouco isso, mas na realidade, para viabilizar um determinado estilo de fotografia que envolvia a natureza, meio ambiente, que tem um viés comercial às vezes um pouco mais restrito do que um retrato publicitário, vamos dizer assim, eu aprendi e me desenvolvi também a escrever sobre os temas que eu estava fotografando. Isso me ajudou muito no meu percurso profissional, porque eu podia oferecer para as publicações o que a gente chama de pacote. Eu ofereço o tema e entrego as imagens e o texto. A imagem com o texto? Com o texto. Ótimo. Né? Então, isso foi a forma que eu me aproximei da literatura, da redação e assim por diante, inicialmente jornalística, para poder falar desses temas. Nos meus livros, são narrativas visuais, mas vamos dizer, de 200 páginas, eles devem ter umas 40, 45 páginas de texto. Uma leitura mais leve para acompanhar a foto, às vezes para introduzir um tema ou um assunto, então eu faço essa combinação. Interessante. Como você sabe, o projeto Pensar e Fazer Arte é exclusivamente dedicado a falar de educação, arte e cultura. E o que é arte para você? Olha, acho que arte, por mim, é essa capacidade que o ser humano tem de usar a criatividade de uma maneira produtiva. No sentido, é a criatividade que todo ser humano tem e que ele encontra que o indivíduo encontra qual o viés que ele vai utilizar para se comunicar, para estabelecer algum diálogo, para passar alguma ideia e assim por diante. No meu caso, é a fotografia. E aí temos todas as formas, né? Já lidando com uma manifestação artística já é suficiente, porque ela não está sozinha, ela está ligada às outras. Claro. Concordo. Na fotografia no teatro, por exemplo, que é como funciona na ópera, nossa senhora. Claro. Nossa senhora. O campo né? E a complexidade das relações no sentido de múltiplas, né? É enorme. Sim, sim. E o que é arte fotográfica para você e o que diferencia a fotografia autoral dos demais gêneros fotográficos? Acho que hoje tem um grande debate. Arte, para mim, acho que tem a ver então um pouco com isso, essa capacidade que o indivíduo, aí no meu caso, tem de estabelecer um diálogo, né, comunicativo, usando alguma forma de expressão. Eu sou mais visual, talvez, sou mais sintético, às vezes, nas minhas falas ou na escrita, talvez por esse viés mais visual. Sim. Esse é o meu jeito. Então, a arte, para mim, é isso. Mas eu acho que assim, a fotografia autoral é aquela que talvez se despretensiona de alguma objetividade profissional. Então, digamos, eu estou registrando alguma realidade, como a gente estava conversando, daquilo que observa na rua, sem a pretensão de que aquela imagem seja notícia, seja anúncio, ou seja uma mensagem dirigida. Mas que pode ser arte. Pode ser, claro. Então, o autoral é nisso, eu acho que assim, é aquele trabalho que ele tem a despretensão do seu uso final. A pretensão dele é estabelecer alguma conexão com alguém. Com alguém, claro. Com alguém. Então, eu vejo isso. E acho que isso é o que se diferencia, porque quando a gente fala assim, você foi fazer um registro de um jogo de vôlei, pode ter muita coisa autoral ali, o jeito que você registrou. Sim.
mas tem uma necessidade de comunicação para aquele veículo que você está desenvolvendo o trabalho. Nada errado com isso, justo, mas eu digo, tem uma questão às vezes um pouco mais objetiva, mais dirigida no teu trabalho e que talvez limite em alguma medida o grau de criatividade, de autoralidade que você pode ter. De autoralidade não existe, de autoria. De autoria. De autoria. E como você tenta passar tudo isso que falou até agora, tudo isso, toda essa variedade, todo esse espectro enorme, não é, para os seus alunos em sala de aula? Eu acho que a PUC tem uma questão estrutural bastante interessante na fotografia, porque a PUC preservou a fotografia analógica como parte integrante do curso, de todos os cursos, para jornalismo, publicidade, comunicação e multimeios. Então, acho que isso é uma coisa interessante para a geração mais jovem, que é o seguinte, eles aprendem a fotografar com câmeras de filme. Então, a primeira grande diferença que eles sentem é que fotografia vai precisar ser olho e não dedo, porque o filme acaba, tem 24 poses. Então, no primeiro exercício que eles fazem, ter 24 poses é um fator limitante no número de fotografias, mas que faz crescer a qualidade da imagem, porque eles precisam escolher. Escolher muitíssimo bem. Não vai usar o dedo sem parar para depois escolher. Vai escolher antes, ou seja, vai pensar, vai ter que ser criativo. Então, a base está nisso. E aí a gente ensina o processo analógico, então a revelação do filme, as ampliações, como um aprendizado metodológico, porque a gente não pode esquecer que fotografia é uma técnica e algum método você precisa ter. Claro, claro, claro. E aí depois a gente entra no universo digital e com as possibilidades... Toda a sua arte, toda a sua técnica. Justo. É indissociável. É completamente indissociável. O domínio da técnica é fundamental para o artista. Mas a interpretação do objeto artístico é outra coisa. Justo. É bem por aí. Então, assim, dentro desses dois elementos, aí a gente tem história da fotografia, tem a prática, né? Muito trabalho prático e reflexão em cima. Eu acho que eles gostam. Não sou o único professor, tem outros, mas que pensam na mesma diretriz. Que bom. Então, acho que a PUC está bem resguardada ou bem guarnecida de professores de fotografia numa sociedade hoje que é muito imagética, né? Oh, sim. Aliás, uma imagem fala mais do que 1000 palavras, né? É verdade, ela consegue ser atribuída a muito significado. Isso acontece muito na arte, com grandes atrizes, por exemplo, como Sophia Loren, por exemplo. Ela não precisava falar. Ela só olhava, fazia o mundo inteiro perceber. Callas, Bette Davis, Claro. grandes. Só no olhar, chega, não precisa falar mais nada. É verdade. É um movimento para fazer milhões chorarem. É isso mesmo. Cacilda, grande Cacilda. Assim. Muito bonito, muito bonito. Mas são coisas inesquecíveis. É verdade. Quais são as surpresas funestas e agradáveis que você encontra no processo ensino-aprendizagem? Quer dizer, há alunos que fazem tudo isso, escolhem muito bem as 24 primeiras fotografias que eles têm que ter, não para escolher depois, mas o que há de mais de funesto que você encontra e como você tem e como você faz para reduzir esse lado de sombra e transformá-lo em ponto de luz? Eu acho que assim, a geração que chega hoje, que está entrando, né, num curso de graduação, nasceu em tempo digital já. Nossa. Então, para eles, o mundo é dessa forma. Enfim, eu fiz a transição. Né, os meus primeiros 14 anos profissionais foram em filme, analógicos. Aí depois fiz a transição. Então, são gerações eu ainda adoro o filme. Diferentes. O que tem, que assim, as redes sociais, a mídia digital, pela essa super oferta de tudo, deu uma banalizada no facilidade, no significado que se atribui àquilo que se vê. Então, na realidade, houve uma deseducação visual. Não que ela fosse super apurada nas grandes massas sempre. Acho que todo mundo sempre precisou aprender. Acho que para a arte ser fruída, precisa de educação para a fruição da arte, né? Então, o que eu vejo é que eles chegam assim muito sem...
eles não valorizam aquilo que a fotografia pode trazer para eles, dentro daquilo que eles vão aprender, não que eles devam ser amantes ou profissionais da fotografia. Exato. E eu acho que então eles chegam dessa forma, a grande maioria. Um ou outro chega com um interesse explícito por imagem, não precisa nem dizer só fotografia. O processo é como eles vão descobrindo. E o que é mais interessante é que eles descobrem esse interesse quando eles vivenciam o processo do filme, de revelar, e tem uma certa magia que eles nunca tiveram contato. E aí, então, quando depois a gente vem para o digital, tem que ser uma aula mais, assim, envolvida de questões que atraem eles, porque senão cai na banalidade de novo. É porque vivenciam algo que eles acham que eles já sabem o que é. Então, a gente tem que, digamos assim, estimular uma produção mais criativa, mais diferenciada e um certo rigor até, para que a banalização não tome conta de novo. Uma pergunta só. Posso eu me tornar um artista fotógrafo? Claro. Claro. Acho que todo mundo pode se expressar em qualquer forma de arte. Agora, a questão é, às vezes a gente tem um talento natural mais para determinada forma de expressão. Então, a questão é o quanto tempo que você vai precisar dedicar para que a técnica fique natural e a sua expressão seja mais fluida, diferenciada, a contento daquilo que você espera. Mas acho que qualquer um pode. Vou tentar. Ok. Cristiano, muito obrigado pela sua presença em nosso programa e gostaria de agradecer ao telespectador pela audiência. Muito obrigado.